guerra e o conflito aberto são elementos que sufocam, né, que dificultam a atividade econômica. Veja, tem um relatório da UNCTAD, né, das Nações Unidas, que identifica que antes, né, mesmo da irrupção desse conflito mais recente, a economia palestina vem né, sofrendo de deterioração do PIB econômico há pelo menos 20 anos. Então, estamos falando aqui, inclusive, antes das medidas propriamente ditas de bloqueio, mas desde o processo, né, de maior consolidação dos assentamentos e de um espaço de maior tensão política e militar, a economia palestina vem perdendo capacidade de se manter como uma economia que tem um setor produtivo, pujante, e hoje ela produz menos da metade do que ela produziria, segundo o relatório da ONU, se ela continuasse sendo um território autônomo. Então, dá para dizer que nos últimos 20 anos a economia palestina não cresce, né? Embora ela possa ter momentos de crescimento, no agregado desse período é uma economia que perdeu ali em torno de 30% do PIB nos primeiros anos de ocupação e que hoje vive um período de semi-estagnação. Esse relatório da UNCTAD, eu vou até trazer exatamente aqui, identifica que alguns elementos da ocupação israelense concorrem para explicar essa fragilidade econômica dos palestinos. E dentre esses elementos, o principal deles é confisco de terra e de água, né, e outros recursos, quer dizer, que ferem inclusive direitos humanos, perda de espaço político, restrição à circulação de bens e de pessoas, embora os israelenses possam compor a mão de obra barata, quer dizer, os palestinos possam compor a mão de obra barata, há uma impossibilidade de livre circulação, há uma destruição de ativos, né, de bens produtivos. Outro elemento é a própria expansão dos assentamentos israelenses, a fragmentação dos mercados de bens e de consumo e a segregação também dos mercados internacionais. Eu diria que, para finalizar, há um processo de profunda dependência da economia palestina com relação à economia israelense, o que faz com que o conflito tenha proporções muito mais graves, uma dependência, né, intencionalmente construída, em que há um Estado, né, convivendo no mesmo território, de uma economia pujante, de elevada produtividade, e há, por outro lado, uma ilha ou mar de atraso circunscrevendo essa ilha, que são os territórios palestinos. Isso a gente já identificava, né, nas próprias economias latino-americanas, o arcaico e o moderno coexistindo, mas aqui coexistem dois estados nacionais distintos. E a economia israelense, em grande medida, absorve trabalhador, mão de obra barata, e exporta ou deságua as suas mercadorias. Então, a Palestina vive uma dependência envolvida, sobretudo, com déficit na balança comercial permanentemente com Israel e a dificuldade de se autonomizar pela inexistência de uma base produtiva e com o processo de sucateamento da atividade produtiva dos últimos 20 anos. O bloqueio não tem nenhuma motivação econômica. Aliás, todo o bloqueio econômico é um processo unilateral, profundamente criminoso e que precisa ser rechaçado. E essa possibilidade de bloquear, cercear a economia se deve à existência de algo que também a esquerda tem infelizmente deixado de apregoar com tanta intensidade quanto já fez, que é a existência do imperialismo e a margem de manobra que os Estados Unidos, né, se autoimpõem de poder legislar, né, interferir na soberania política e econômica de um conjunto de países, né, sobretudo daqueles que não são perfeitamente alinhados ou que, inclusive, abrem espaços de oposição e divergência pública. A tentativa de Israel com esses bloqueios, com toda a atividade de cerceamento, ocupação, atividade bélica, é impor uma derrota política, militar e territorial, mas é também a imposição de uma derrota moral. É também você impor dificuldades da capacidade de alimentação, que, como a Joana trouxe aqui essa informação muito importante, diz respeito à plenitude das faculdades cognitivas e físicas dos seres humanos, né? Isso é uma derrota moral, isso é humilhar, é esmagar um povo e é reafirmar um Estado que tem poder sobre um outro conjunto de pessoas, né? Que compartilham
ali do mesmo território, com cada vez menos possibilidade de compartilhamento, na medida que o Estado de Israel tem inserido uma série de assentamentos, né, nesses espaços que concentram a população palestina. E como toda a economia dual, né, como toda a economia que tem na periferia um setor moderno, altamente desenvolvido, de elevada produtividade, e a grande maioria da ocupação da economia vivendo de ocupações de baixo valor adicionado, né? No caso aqui são 2 estados nacionais distintos, mas como todos esses estados ou economias que têm essa dualidade, longe disso ser um empecilho ao progresso, isso é um fator, inclusive, de dinamismo. A economia israelense também depende da economia palestina, né? No sentido de que deságua mercadorias, né? Principalmente água, né? Então, impede que o povo palestino tenha controle sobre a sua própria água, impede que se cavem poços, embora Israel, sim, cava muito mais poços, inclusive mais do que foi autorizado no Acordo de Oslo, e engarrafa e vende pelo menos 50% da água potável palestina vem de Israel. Então, a Palestina é um mercado cativo importante para desaguar mercadorias e para importar mão de obra, sobretudo mão de obra barata. Então, essas economias dependem uma da outra, né? Infelizmente, uma depende pela própria situação de subjugação econômica e de impossibilidade de ter um maior progresso material da sua sobrevivência pelos constantes ataques bélicos e por essas tentativas que avançaram mais a partir de 2005 de bloqueio, inclusive daquilo que, embora chamado, né, de uma mercadoria que possa ter uma dupla utilização, não passa de uma retórica demagógica, inclusive do maior estado, um dos maiores estados armamentistas, que impede a importação de madeira que tenha ali uma variação sobre o tamanho, porque pode ser considerada uma arma de guerra. É uma hipocrisia descabida.